Eu quero a foto agora da Diaba Loira, essa traficante que foi morta num confronto entre facções rivais. Diaba Loira é uma mulher que no passado quis ser advogada. No começo, ela tinha boa intenção. Ela dizia que queria defender outras mulheres, que queria defender pessoas oprimidas. Até porque, antes de ser chamada de Diaba Loira, ela era apenas uma mulher à procura dos seus sonhos, fazia doces, trabalhava tudo certinho, direitinho, mas que ficou conhecida no Brasil depois que ela apareceu numa reportagem também aqui no Balanço Geral por ter apanhado bastante do marido. Ela foi vítima de um homem agressivo. Quando ela apanhou em Santa Catarina, ela levantou essa bandeira, disse que iria terminar o curso de Direito e que seria uma grande advogada para proteger também as mulheres. Foi para o Rio de Janeiro. Lá, ninguém sabe como ela virou a cabeça. Diaba Loira se tornou uma traficante perigosa. Primeiro, ela começou a trabalhar com milicianos. Depois, foi para o Comando Vermelho. Foi a primeira vez que ela trocou de lado. Os milicianos já começaram a ficar revoltados com ela. E do Comando Vermelho, ela foi para uma outra facção criminosa chamada de Comando Puro, muito rival do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Agora, procurada por milicianos, pelo Comando Vermelho e pela polícia, Diaba Loira começou a se esconder até que, semanas atrás, a mãe dela foi assassinada, como uma forma de vingança. E por último, Diaba Loira também foi encontrada morta. A saga da Diaba Loira, corrigido. O relógio marcava uma madrugada silenciosa quando, em Cascadura, Rio de Janeiro, a polícia encontrou o corpo de uma das figuras mais controversas da história recente das facções cariocas. Eveline Passos Rodrigues, conhecida nacionalmente como Diaba Loira, não era apenas uma criminosa procurada. Ela representava uma ruptura profunda entre a dor e o poder, um símbolo de transformação radical em meio ao caos urbano. Sua existência, amplamente exposta nas redes sociais, despertou curiosidade e medo, misturando relatos de violência doméstica, ousadia criminosa e confrontos armados que mudaram o destino de comunidades inteiras. O espectador acompanha os primeiros minutos do vídeo com o coração acelerado, porque esta não é só uma história de tráfico. É o relato de uma mulher que escolheu a guerra como caminho, buscando redenção e controle sobre a própria vida, custe o que custar. Nascida em Tubarão, Santa Catarina, Eveline apresentava a face de uma brasileira comum. Cresceu rodeada por família e amigos, compartilhava momentos de maternidade nas redes sociais e sonhou com estabilidade, uma trajetória que, por fim, não se cumpriu. Mãe de 2 filhos, dedicou-se ao trabalho informal para custear estudos, vendeu trufas e cosméticos, atuou como alfaiate e chegou a abrir uma microempresa, lutando por independência como tantas mulheres das periferias brasileiras. Entre registros de medalhas e fotos com crianças, Eveline revelava não só ambição, mas também fragilidade. Seu desejo de independência tinha como pano de fundo a precariedade e o desamparo das pequenas cidades. Em 2022, um evento marcou brutalmente sua vida. Ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio, atacada com uma facada no pulmão por seu ex-companheiro diante dos próprios filhos. A cirurgia de emergência pela qual passou não resolveu apenas suas marcas físicas. Foi o estopim para uma transformação radical. Eveline decidiu fugir de Santa Catarina, buscou proteção longe da família e encontrou no Rio de Janeiro o cenário perfeito para recomeçar. Suas declarações nas redes evidenciavam o sentimento de abandono e revolta contra um sistema policial e jurídico que, segundo ela, não lhe oferecia proteção ou voz. Antes de julgar, vem ver a nossa história, afirmou, defendendo suas escolhas com a honestidade crua de quem sobreviveu ao impensável. Já na capital fluminense, Eveline abandonou o passado de família e trabalho simples e se tornou figura pública do submundo. Em pouco tempo, ingressou no Comando Vermelho, CV, facção dominante no tráfico da Gardênia Azul, zona oeste do Rio. Ostentava armas de grosso calibre, fuzis e frases desafiadoras. Não me entrego viva, só saio no caixão. Era sua marca, não apenas para os inimigos, mas também para a imprensa e as autoridades. Multidões, nas comunidades e online, a acompanharam.
Sua influência cresceu à medida que se tornou alvo das forças de segurança cariocas, acumulando acusações de tráfico, porte ilegal de armas e organização criminosa. Acabou presa próximo à sua terra natal, transportando 7 quilos de cocaína, mas foi liberada. O ritmo da vida de Eveline não desacelerou. Rompeu tornozeleiras de monitoramento judicial, desafiou a polícia com tentativas de confrontos diretos e se tornou foragida em tempo surpreendente. Mesmo diante do cerco policial, ela migrava entre comunidades, continuando a ostentar a própria imagem como símbolo de resistência nas redes. Na transição entre vítima e líder do crime, modificou as tatuagens, mudou o estilo e adotou o papel de desafiante, ampliando cada vez mais sua base de seguidores digitais e admiradores locais. Surgiu então o movimento de ruptura. Eveline abandonou o Comando Vermelho e se uniu ao Terceiro Comando Puro, TCP, facção rival. Este gesto não foi apenas tático, mas foi entendido como traição pelo CV, tornando-se o principal catalisador para o escalonamento das guerras de território nas comunidades do Campinho e Fubá. No novo grupo, passou a integrar a Tropa do Coelhão, complexo da Serrinha, em Madureira, incorporando o legado do TCP e desafiando os antigos aliados. O Disque Denúncia publicou em seu rosto os cartazes de procurados, e a polícia intensificou buscas por sua localização. O medo e a tensão se espalharam pelas ruas. Este primeiro capítulo revela a gênese de uma personagem que transformou o trauma pessoal em plataforma criminosa e desafia, ao mesmo tempo, adversários e instituições. Eveline não se apresentou apenas como sobrevivente, mas como líder, inspirando dezenas de mulheres marginalizadas. Sua trajetória ultrapassa os limites entre vítima e algoz, entre justiça e vingança, entre poder e destruição. O surgimento da Diaba Loira desafia narrativas convencionais sobre criminalidade e gênero no Brasil. Sua história deixa claro que, para muitas mulheres, o limite entre sobrevivência e ruptura com a lei é tênue e permeado de escolhas impossíveis. O impacto da violência doméstica, a ausência de acolhimento estatal e a força das facções evidenciam uma sociedade onde traumas individuais se transformam facilmente em combustível para guerras urbanas. Mais do que entender o destino de Eveline, cabe refletir sobre os mecanismos sociais que produzem figuras como ela, incitando perguntas desconfortáveis. Até que ponto o abandono institucional é corresponsável por trajetórias que culminam em violência e luto? O mito da Diaba Loira surge não apenas das armas que porta, mas das feridas e das lutas que empunha na busca por controle e pertencimento. Os portões do inferno urbano se abriram para aqueles que não encontraram respaldo nas leis dos homens. Eveline Passos Rodrigues cruzou essa linha nítida entre sobrevivência e criminalidade com a mesma coragem crua que a sustentou em Santa Catarina, durante a tentativa de feminicídio. Seus pulmões quase sucumbiram ao punhal do ex-companheiro, mas ela escapou da morte. Logo após a cirurgia, diante dos próprios filhos pequenos e sem garantias de proteção, Eveline percebeu que não podia mais contar com o judiciário nem com a polícia local e decidiu partir para o Rio de Janeiro. A travessia não foi só geográfica, foi uma fuga de uma trajetória que parecia predestinada ao sofrimento. Mãe jovem, empreendedora frustrada, vítima de agressão e agora uma fugitiva que encontrava no anonimato da metrópole e nos becos da periferia carioca a chance de criar sua própria lei. O início no Comando Vermelho foi marcado por ritos de passagem nada simbólicos. Eveline adaptou-se rápido ao novo universo, onde lealdade era medida em sangue e respeito se conquistava pelo medo que se inspirava. Sua ousadia logo viralizou, ostentava fuzis, desafiava adversários e até a própria polícia pelo Instagram. A Diaba Loira
emergiu como personagem de si mesma. Um rosto bonito nas manchetes de violência, mas também uma voz da revolta das mulheres invisíveis do sistema. O medo começou a ser substituído por fascínio. Suas tatuagens, frases provocativas, o desfile entre troca de tiros e becos, tudo se somou à construção do mito digital que agora ultrapassava os limites do complexo onde vivia. Quando a polícia a prendeu ao transportar 7 quilos de cocaína rumo a Santa Catarina, Eweline retornou brevemente ao noticiário, mas sua liberdade durou pouco. Monitorada por tornozeleira eletrônica, ela burlou o sistema, rompeu a vigilância e novamente desapareceu. Cada vez que retornava à superfície, os noticiários destacavam seu nome, seus novos aliados e a influência que ganhava entre as mulheres das comunidades, que viam nela um exemplo de força ou de coragem insana. Para as autoridades, representava o novo perfil do crime, articulado, midiático e desafiador. No contexto das guerras do tráfico, Eweline passou a ser estrategista. Suas redes alimentavam rumores de alianças, promessas de invasão de territórios e vídeos em que orientava operações armadas. O crime organizado reconheceu nela a vantagem de quem sabia manipular imagens e narrativas, usando o próprio passado como escudo e lança. Não demorou para que conflitos internos ao Comando Vermelho, desconfianças e disputas de poder com líderes e companheiros masculinos criaram fissuras em sua ascensão. O dia do rompimento com o CV chegou como um terremoto nas comunidades controladas pela facção. Eweline gravou vídeos, publicou fotos e anunciou em alto e bom som a migração para o 3º Comando Puro, TCP. O gesto carregava o mesmo peso de uma declaração de guerra. Para consolidar publicamente a mudança, cobriu as costas com uma tatuagem em homenagem à Tropa do Coelhão, referência à liderança do TCP em Madureira. O efeito foi imediato. O CV a considerou traidora. A polícia intensificou a caçada e a guerra de territórios explodiu em tiroteios quase diários no Campinho, Fubá e nas comunidades vizinhas, deixando rastro de medo e violência. O rosto de Eweline ocupou os programas de denúncia, postos de policiamento e o imaginário popular, como figura a ser temida e caçada, tanto por criminosos como pelos próprios agentes da lei. Dentro do novo grupo, Eweline conquistou influência, mas a tensão de ser alvo constante jamais se dissipou. Boatos diziam que, a cada semana, trocava de esconderijo e rotina, que mantinha uma rede de informantes fiéis. O Disque Denúncia ofereceu recompensa, espalhou cartazes e anunciou operações. O medo e o fascínio ao redor de sua trajetória cresceram no mesmo ritmo das ameaças públicas que apareciam nos comentários de suas postagens e nos áudios compartilhados entre criminosos e policiais pelas redes do submundo carioca. A narrativa que unia a mãe ferida de Santa Catarina, a foragida do TCP nas favelas do Rio, foi costurada por um único fio: a recusa em ser vítima. Eweline não voltou atrás. Exibia cicatrizes como troféus, desafiou o juízo público e manteve sua metafórica promessa: não me entrego viva, só saio no caixão. Na lógica cruel dos becos cariocas, a frase não era bravata, era presságio. A vida que ela escolheu, ou a qual foi empurrada, exigia a cada noite uma nova batalha pela sobrevivência. A virada na trajetória de Eweline revelou como a sociedade, ao não acolher suas vítimas, pode incentivar trajetórias aparentemente improváveis, conectando a dor íntima ao espetáculo midiático do tráfico. Seu caminho é, antes de tudo, um retrato nu de como o trauma não tratado, unido ao abandono institucional, pode ser terreno fértil para a ascensão de mitos violentos. O caso da Diaba Loira levanta a seguinte reflexão:
Em que medida cada falha das redes de apoio, cada omissão estatal, cria não apenas criminosos, mas novos modelos de poder consumidos e admirados pela própria sociedade que os rejeita. Ao observarmos a ascensão de Eweline, somos obrigados a encarar o espelho fragmentado das escolhas sociais que permitimos e alimentamos. A noite pairava pesada sobre a zona norte do Rio de Janeiro. Era agosto de 2025 e entre as ruas estreitas de Cascadura, tiros e gritos cortaram o silêncio, desenhando no ar o fim trágico de uma protagonista que, até poucos dias antes, ditava as regras do submundo por onde passava. Eweline Passos Rodrigues, a Diaba Loira, já não pertencia mais à categoria dos intocáveis. O corpo tatuado, rosto conhecido e tão midiático, jazeu finalmente sem vida, enrolado num lençol, alvo de múltiplos disparos que selaram não somente sua existência, mas também o ciclo caótico de poder, inveja e vingança que moldou sua história desde a fuga desesperada do interior de Santa Catarina. Os primeiros sinais do desenlace apareceram semanas antes. Eweline, agora renomada dentro do 3º Comando Puro, TCP, usou as redes sociais para fazer denúncias e provocações. Publicou vídeos nos quais acusava seus antigos parceiros do Comando Vermelho, CV, de covardia em ataques contra familiares, denunciou a morte brutal da própria mãe, apontou nomes e ordenou recados públicos, como se desafiasse a própria morte. Os comentários explodiram de repercussão. Se por um lado, Eweline conquistava seguidores fiéis, que enxergavam na sua história um eco das próprias dores, por outro, despertou a ira de facções poderosas e dos justiceiros oficiais que juraram encontrá-la. Seus desafetos não se limitaram ao passado. O rastro de traição era claro. Ao abandonar o CV para se aliar ao TCP, ela não somente dinamitou antigas alianças, mas também acirrou a guerra pelo controle do Campinho e do Fubá, 2 dos territórios mais disputados da Zona Norte. Inevitavelmente, sua voz pública transformou-se em sentença de morte. Nos áudios e vídeos publicados, Eweline não recuava. Denunciava agressões contra amigos, ameaçava antigos parceiros, expunha conversas entre lideranças e ironizava as tentativas de retaliação das organizações criminosas e da polícia. Declarou frases que transcenderam o personagem. No começo, até pensei que tinha medo da morte quando entrei nessa vida, mas na verdade, não. Sua rotina se tornou uma espiral de paranoia. Eweline trocava de esconderijo, alimentava rede de informantes e redobrava a segurança, mas o clima de cerco só aumentava. O Disque Denúncia multiplicou cartazes com sua foto, ofereceu recompensa, o TCP a protegeu, mas havia aqueles que também questionavam sua lealdade dentro da nova facção. Amigos de infância, familiares e até seguidores duvidavam do desfecho. Uns esperavam a fuga para a Bahia, outros apostavam numa aliança secreta para recomeçar longe dos holofotes. Eweline não fugiu. Publicamente reafirmou: não me entrego viva, só saio no caixão. Forjada entre o medo e a necessidade de ser ouvida, Eweline se tornou símbolo de resistência para uma geração que via no crime uma das poucas formas de romper com a invisibilidade social. Contudo, no submundo das comunidades cariocas, toda ousadia cobrava seu preço. Na madrugada de quinta para sexta-feira, uma rajada de tiros encerrou de vez sua trajetória. O corpo da Diaba Loira foi encontrado em Cascadura, morta após um confronto supostamente motivado por um ajuste de contas entre facções rivais. As primeiras investigações indicaram execução. A polícia não descartou motivação da rivalidade entre TCP e CV, especialmente pelo teor violento e público da ruptura protagonizada por Eweline. Nos bastidores,
Falava-se também em vingança interna, entre criminosos que teriam considerado o destaque midiático da figura de Eweline uma ameaça ao comando coletivo. Pouco tempo depois da execução, um vídeo íntimo seu vazou nas redes, associado à humilhação proposital. A divulgação do conteúdo foi interpretada pela polícia como ação orquestrada, desmoralizar publicamente quem ousou desafiar o sistema e, ao mesmo tempo, dar o recado para outras mulheres ou rivais que cogitassem trilhar o mesmo caminho de ruptura. A cena final, revestida de sangue e silêncio, foi poucas vezes descrita nas manchetes. O sumiço da voz que tantas vezes ocupou stories e denúncias deixou um vazio incômodo nas comunidades onde Eweline imperou. O personagem se apagou, mas o mito da Diaba Loira só cresceu, agora não mais como foragida ou rainha do TCP, mas como símbolo da linha tênue entre heroísmo, desespero e condenação. O clímax da trajetória de Eweline Passos Rodrigues escancara o preço da rebeldia em territórios onde o poder é sempre transitório. A morte brutal, sucedida por humilhação pública, funciona como o encerramento cruel de uma narrativa em que a dor pessoal se transforma em espetáculo para multidões. Sua decisão de trair antigos aliados, de desafiar a geometria do poder nos becos do Rio, fez do próprio corpo e da própria voz instrumentos de guerra e vingança. O fim da Diaba Loira é, antes de tudo, um lembrete trágico da volatilidade do status no crime organizado e da impiedade de um sistema que nunca perdoa quem ousa reivindicar protagonismo em mundos habitados por sombras e fuzis. Após a madrugada fatídica que terminou com o assassinato de Eweline Passos Rodrigues, o impacto de sua morte reverbera não apenas nos becos de Cascadura ou nas redes sociais, mas em toda a geografia social do tráfico carioca. O corpo da Diaba Loira foi retirado do cenário do crime, mas sua presença continua ocupando espaços nas manchetes e nas conversas de quem sobrevive nas comunidades marcadas pela guerra entre facções. A notícia de sua execução se espalhou como pólvora. Ativistas, curiosos, policiais e, sobretudo, outras mulheres marginalizadas discutiram o significado de sua trajetória, enquanto o Disque Denúncia confirmou, por fim, o encerramento da caçada mais midiática de 2025. A polícia, ao encontrar o corpo enrolado em um lençol, marcas de tiros no tórax e na cabeça, logo traçou o cenário do crime. Disputa de território entre facções rivais, antigo aliado se tornando inimigo, e o recado brutal para qualquer outro que cogitasse desafiar a lógica da criminalidade carioca. Moradores relataram o tiroteio e o medo intenso nas horas que antecederam a descoberta do corpo, mas a Delegacia de Homicídios ainda mantém abertas investigações para entender todo o círculo de traição, vingança e possíveis alianças que antecedem o desfecho. O velório de Eweline ocorreu de forma discreta, com a família natural de Tubarão, Santa Catarina, recebendo a notícia pela imprensa e pela polícia do Rio. Para os seus antigos vizinhos, a história da menina que vendeu trufas para pagar a faculdade terminou sem celebração, apenas com lamento e silêncio. Suas redes sociais, que em vida serviram de palco para desafios e provocações, agora viram memoriais virtuais, onde seguidores escrevem relatos de admiração, pesar ou repulsa. O vídeo íntimo vazado após sua morte, possível mensagem de humilhação planejada por rivais, confirma que, mesmo depois do fim físico, a disputa pelo nome Diaba Loira permanece viva entre quem a idolatrava e quem reluta em esquecê-la. Mais do que uma figura do submundo, Eweline ganhou dimensão de lenda urbana. O apelido Diaba Loira passou a ser utilizado pelos que querem simbolizar escolhas radicais, coragem ou rebeldia dentro das comunidades. Na outra ponta do espectro social, autoridades e especialistas usam seu exemplo para discutir a escalada do recrutamento feminino nas fileiras do tráfico.
e os riscos das narrativas heróicas criadas em torno da criminalidade midiática. A sua morte soma-se às estatísticas, mas seus mecanismos continuam a gerar debates sobre feminismo marginalizado, guerra de facções e fracasso das políticas públicas de proteção à mulher e combate ao crime. Dentro do próprio mundo do crime, o recado é claro. Não há lugar seguro para traidores, especialmente para aqueles que usam as redes para desafiar lideranças. Os territórios de Campinho, Fubá e Madureira seguem sob disputa, e a execução da Diaba Loira fez crescer o medo entre antigos aliados e rivais do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro. O TCP, por sua vez, lida com o desconforto de ver uma de suas figuras mais visíveis desaparecer, enquanto amplia operações para ocupar cenários anteriormente dominados pela facção rival. No fim das contas, o legado de Eweline Passos Rodrigues é paradoxal, símbolo de rebeldia feminina em ambiente dominado por homens armados, vítima de um ciclo de violência familiar e social, protagonista de uma ascensão meteórica e, ao mesmo tempo, mártir de um jogo do qual nunca teve controle pleno. Sua história vira alerta e lenda. Carrega consigo a pergunta de quantas diabas loiras ainda nascerão nos vãos onde lei e justiça fracassam. As consequências da vida e morte de Eweline expõem a persistente falência das redes de proteção, a sedução do poder marginal e a criação acidental de mitos trágicos em ambientes de vulnerabilidade. A trajetória da Diaba Loira não inspira apenas medo ou fascínio, mas impõe à sociedade a responsabilidade de refletir sobre os próprios mecanismos de exclusão e sobre o ciclo interminável de violência que gera novos nomes, novas vítimas e novos algozes a cada esquina. É na análise desse legado que se encontra o maior desafio: evitar que Eweline seja apenas número, e sim uma sentença incômoda sobre as escolhas que permitem a repetição do drama social nos becos do Rio e do Brasil. No desfecho da saga de Eweline Passos Rodrigues, o Brasil encara mais do que o fim de uma vida marcada pelo contraste entre delicadeza e brutalidade. Eweline, a Diaba Loira, é símbolo do que ocorre quando estruturas sociais desmoronam, quando mulheres que sobrevivem à violência doméstica não recebem o amparo público necessário e acabam encontrando no crime organizado o único caminho viável para a autonomia. A execução em Cascadura não é só manchete, é alerta para todas as partes envolvidas na guerra subterrânea urbana que sistematicamente recruta novos líderes, hoje cada vez mais jovens e cada vez mais midiáticos. Seus últimos momentos, conforme relataram vizinhos e noticiários, refletem o preço da exposição e da audácia. O confronto entre facções na Zona Norte ocorreu sem operação policial. Moradores relatam tiroteio intenso. A polícia investiga guerra pelo domínio do Morro do Fubá e o nome Diaba Loira aparece envolto em especulações sobre traição, vingança e disputa de poder. A divulgação de vídeos íntimos após sua morte reforça a tentativa de desmoralização, prática comum quando o crime organizado quer transmitir recado e selar reputações. Para os antigos aliados, serve de advertência. Para os desafetos, é catarse. Para a sociedade, é demonstração de que o ciclo de violência não se encerra com a morte de seus protagonistas. Os rostos mudam, o padrão permanece. A edição de reportagens nacionais e regionais reflete: Eweline vendeu trufas, trabalhou como alfaiate, pagou a faculdade com doces, foi vítima de feminicídio, não teve voz na justiça e foi tragada pela lógica do tráfico quando buscava proteção para si e seus filhos. No Rio, ascendeu rápido ao papel de referência feminina, mas ao desafiar o Comando Vermelho e migrar ao Terceiro Comando Puro, tornou-se alvo de uma caçada implacável, marcada por promessas de retaliação e cartazes de recompensas. Tudo terminou em tiros, silêncios e luto familiar em Santa Catarina.
A história de Eweline, no entanto, ultrapassa a frieza dos autos policiais. O legado da Diaba Loira é o de um corpo marcado tanto por cicatrizes de abuso quanto por tatuagens de pertencimento. Ela encarna a narrativa de quem troca a invisibilidade pelo risco do palco criminal, construindo identidade e mito a partir da dor e da ausência de alternativas. Hoje, ao se debater a participação feminina nas facções, a ascensão midiática de criminosos e o fracasso dos mecanismos públicos de proteção, o nome Diaba Loira se faz presente, funcionando como advertência e espelho. A reflexão ética universal do roteiro busca amarrotar certezas. Quantas vidas poderiam ter tido trajetórias distintas se a rede de apoio fosse efetiva? Eweline não é apenas número na guerra do tráfico, mas emblema da ruptura geracional que socializa o medo, o desejo de justiça, o anseio por pertencimento e o preço altíssimo da ambição em ambientes desamparados. A morte de Eweline Passos Rodrigues encerra no plano físico o ciclo de violência, mas acende com urgência a necessidade de repensar políticas públicas, o acolhimento institucional e a própria narrativa sobre poder e vulnerabilidade. O caso da Diaba Loira, por mais controverso que seja, dialoga com angústias reais de milhares de mulheres e jovens lançados à margem. Se você conhece alguém em situação de risco, não o ignore. Acolha, denuncie, converse, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal, comente suas impressões e ajude a ecoar histórias como a de Eweline. Lembre-se, a mudança começa com informação, empatia e ação. Não permita que o ciclo seja repetido. O futuro da sociedade depende do nosso olhar atento e do nosso compromisso na luta contra o abandono, a violência e os mitos perigosos que continuam nascendo nas sombras.